as mães acabam usando estratégias para fazer com que a criança coma mais. As estratégias geralmente são pressão, são pressionar, distrair a criança para ela comer mais ou substituir, né, por uma comida preferida, por uma comida da preferência da criança. E quando eu falo, gente, pressionar, não é enfiar comida goela abaixo. Como eu sempre falo aqui, pressionar pode ser bem sutil, né? Pode soar até como um estímulo para comer mais. É fazer trocas, combinados, que na verdade são chantagem, né? Do tipo, olha, você só vai ganhar a sobremesa se você comer tudo. Olha, eu não vou deixar você sair da mesa enquanto você não raspar o prato. Falando de forma até amigável, carinhosa, mas não deixa de ser pressão, tá bom? Do tipo assim, olha, só mais uma colherzinha, só mais essa colherada. Outro tipo de pressão é até distrair com tela. Acaba sendo uma pressão, acaba a criança vai comer mais, né? Quando ela fica distraída, vendo um desenho ali. É muito mais fácil dar comida para a criança quando ela tá distraída com uma tela. Ou então, olha o aviãozinho, distraindo assim, brincando. Isso acaba fazendo com que a criança coma mais. Sim. Outra atitude que as mães tomam quando percebem quando acham que o filho tá pequeno, que o filho tá com baixo peso, que tá fraquinho, é questão de substituir, né? Então a criança senta na mesa para almoçar e ela não quer comer a comida que foi servida ali. Então a mãe, preocupada, faz uma outra comida que sabe que a criança vai comer, né? Da preferência dela, para ela comer alguma coisa. Então isso contribui muito para a seletividade alimentar, quer dizer, a criança ela só vai acabar comendo só o que é preferido dela. Então, essas 3 estratégias, pressionar, distrair e substituir, são muito utilizadas quando a mãe tem uma preocupação em relação ao peso, em relação ao tamanho do filho. Essas estratégias, gente, de pressionar, distrair, substituir, qual que é o problema dessas estratégias? O problema é que elas vão alterando os mecanismos de fome e saciedade inatos da criança. Então, mecanismos que nascem com a criança, que todo mundo tem, mas que vão sendo enterrados. Acaba que a criança ela passa a comer por motivos externos e não internos. Então, eu vou comer para ganhar a sobremesa, eu vou comer porque depois eu vou poder assistir o desenho, tá bom? Isso a criança acaba comendo mais mesmo. E não é à toa, gente, que os meninos, eles têm uma prevalência de excesso de peso muito maior do que as meninas. Em alguns países, a prevalência de obesidade nos meninos, de excesso de peso nos meninos, é o dobro em relação às meninas. Justamente por causa dessa preocupação que o menino tem que ser forte, tá bom? Por quê? Porque realmente essas estratégias de pressionar, distrair, substituir, elas realmente funcionam no curto prazo. Realmente a criança come mais, né? Mas ela come mais do que ela precisa e acaba ficando acima do peso, tá bom? Olha só. Agora vamos falar em relação às meninas, tá? A menina é o contrário, geralmente a gente tem a cultura da magreza, né? Então, o que acontece? Se a gente acha que uma menina tá acima do peso, a gente acaba adotando estratégias de restrição, que também não são adequadas, tá bom? Atualmente, gente, tem muita prevalência de excesso de peso nas meninas também, tá bom? Então, mesmo se a percepção dos pais estiver certa, a estratégia de restrição não é adequada,
tá bom? Quanto mais se a percepção estiver equivocada, né? Achando que a menina tá acima do peso e nem tá, por conta da cultura da magreza, tá bom? O que é essa restrição que não é adequado? Não é que uma criança acima do peso, ela pode comer tudo, não. Mas a gente deve ter as mesmas estratégias para uma criança que não tá com peso alterado. Então, é fornecer uma alimentação saudável, tá? Então, independente se a criança tá com baixo peso, com peso adequado ou acima do peso, as estratégias, elas têm que ser as mesmas, né, para promover uma nutrição adequada. Então, é oferecer uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, tá? Então, o que são estratégias de restrição que eu falei, que são inadequadas? É, por exemplo, você comprar biscoito recheado para sua casa ou bandejas de iogurte ultraprocessados, né? E falar que a criança não pode comer, tá? E ficar restringindo. Ou vocês vão numa festa de aniversário, numa festinha de criança, e você falar que a criança não pode comer o brigadeiro ou que ela só pode comer um porque ela tá acima do peso, tá? Sendo que ela tá na festinha, todas as crianças estão comendo, tá bom? Ou então você tá na mesa de aniversário, não, na mesa da sua casa mesmo, almoçando, né? Serviu o almoço e você fica lá em cima da criança fiscalizando quanto que ela tá comendo, porque ela come demais, né? Então, você fala, você tá comendo muito rápido, você tá comendo muito, não repete, não pode repetir, tá? Então, todos esses mecanismos, todas essas estratégias são de restrição. Então, você tá agindo no lugar errado, tá? Então, elas não são, essa estratégia de restrição não é adequada, por quê? Porque quando você fala pra criança não pode comer, não come isso, não come tanto, não come isso, você tá comendo muito. Quando você fala não come, elas acabam comendo mais, tá bom? E também, gente, desenvolvendo uma relação inadequada com a comida, né? Ou podem até desenvolver transtornos alimentares, tá bom? Então, eu falei aqui já que pressão, distração e substituição não são estratégias adequadas para fazer comer mais. E restrição não é uma estratégia adequada para comer menos, tá bom? Tudo isso tem efeito oposto. Então é isso que eu vim falar aqui hoje para vocês. Me sigam aí no Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Todos com o nome Crescer Bem. Um beijo e até mais!